Boa noite, amados irmãos e amigos. É um grande prazer e privilégio estar novamente com vocês para trazer a palavra de Deus nesta noite. Vamos ler no livro de Apocalipse, capítulo 2, versos 1 a 7. Livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 2, versos de 1 a 7. Diz assim a palavra do nosso Deus. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, eu venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém. Vamos orar. Nosso amado Deus, nosso Pai querido, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor está nos dando de olharmos para a Tua palavra e tirarmos dela os ensinamentos que o Senhor quer nos ensinar nesta noite. O que o Senhor quer fazer com a nossa vida através da Tua palavra. Sabemos que o Senhor tem propósitos diferentes para cada necessidade, seja de confrontar alguém que está errado, seja confortar alguém que está aflito, seja salvar aquele que está perdido, seja animar o que está desanimado. O Senhor tem propósitos diferentes. O Senhor supre esses propósitos, as necessidades com os Teus propósitos, e a Tua palavra é suficiente para fazer isto. Nós te agradecemos por tudo e oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, queridos, hoje à noite o nosso tema é voltando ao primeiro amor. Nós vimos aqui Deus dizendo para a igreja de Éfeso: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E a ideia aqui é, na verdade, essa mensagem eu vou dividir em duas. Hoje, próximo domingo, porque senão eu vou passar de 1h20 e eu não quero fazer isso. Então, eu vou pregar metade dela hoje, na próxima semana, próximo domingo eu prego a outra metade. Mas eu quero mostrar o que é o primeiro amor, como ele se manifesta. Também quero mostrar porque ele é deixado, por que a pessoa abandona o primeiro amor e quais as consequências deste abandono. E por último eu quero mostrar o caminho de volta ao primeiro amor. Eu espero que Deus use a sua palavra para trabalhar nossos corações e nos transformar, a fim de que esse primeiro amor nunca seja abandonado por nós. E se tiver sido, que possamos voltar o quanto antes. Então esta é a nossa proposta nesta noite, próximo domingo, voltando ao primeiro amor. Nós vamos fazer uma correlação do texto que eu li, Apocalipse, com o texto de Lucas, capítulo 15, falando então da história do filho pródigo. Começando então o desenvolvimento desta mensagem, o que é o primeiro amor? E eu queria definir que o primeiro amor que a gente sente em relação a Deus é aquele amor que é o abandono de tudo por um amor que abandonou tudo. Talvez você não tenha entendido, mas o primeiro amor que a gente sente é aquele amor de deixar tudo da nossa vida por Deus, por um amor que é Deus, que também abandonou tudo por nós. Lembra que Jesus foi até a cruz e ele abandonou tudo, deixou a sua glória, veio à terra, veio como homem por causa de nós e realmente morreu em nosso lugar. Então, quando a gente ama a Deus de todo o coração, lembrando que Ele nos amou
né, nos amou primeiro e com todas as suas forças, da maneira como Deus ama, de uma maneira maravilhosa. Então isto é o primeiro amor. E é interessante que esse primeiro amor que a pessoa que conhece Jesus Cristo sente é algo realmente extraordinário. Ele não liga para mais nada deste mundo, a preocupação dele é apenas de agradar a Deus, de fazer a vontade do Senhor. Ele quer estar sempre lendo, orando, tendo comunhão com os irmãos e servindo a Deus fielmente. No entanto, com o passar do tempo, parece que as pessoas vão se acostumando e terminam por encontrar outros amores e terminam abandonando o primeiro amor. O primeiro amor é a renúncia de nós mesmos para viver e agradar a Deus. E a comunhão íntima com Deus, ela é mais importante do que o serviço de Deus. Tem muitas pessoas que estão atarefadas nas igrejas. Não estou dizendo que é errado estar atarefado, ter muito serviço. O que não pode é fazer uma troca. Se atarefa demais com as coisas da igreja e esquece a comunhão íntima com Deus. Tem que ter primeiro comunhão íntima com Deus para poder ter condições de fazer o trabalho de Deus, de servir a Deus na igreja. Agora, como é que o primeiro amor se manifesta? Como é que a gente vê, né? Na vida do filho pródigo, em Lucas 15, a partir do verso 11, podemos tirar as seguintes conclusões: de que aquele jovem, ele não era um jovem mau. Ele tomou uma decisão errada, sim, tomou, muito errada, né, que modificou toda a sua vida, mas ele era um jovem bom. Né? Tudo indica que ele era obediente, trabalhador, até porque ele vai dizer, me dá a herança. Se fosse um filho ruim, provavelmente ele nem teria direito a esta herança, mas ele era trabalhador, obediente, ele amava o seu pai, amava o seu irmão, estava ali vivendo muito bem. Mas pode ser que o tempo e as circunstâncias, o tempo foi passando e a mente dele foi mudando, ele foi tendo outros pensamentos, ele foi crescendo a sua mente em relação às coisas do mundo, às coisas lá de fora que ele não tinha contato, e isso fez com que ele perdesse, né, tudo aquilo que ele tinha conseguido ali na casa do pai, de ser um obediente, trabalhador, de amar o pai, de amar o irmão, de estar em uma boa convivência ali. O tempo passou e chega o momento agora que ele toma uma decisão desastrosa. Ele diz, pai, dá-me a parte da herança que me cabe e eu vou sair da tua companhia, eu vou embora. Mas e na igreja de Éfeso, como foi? Como é que isso aconteceu? A cidade de Éfeso, ela era importante economicamente. Ela era grande e tinha o maior porto da Ásia Menor, por onde vinha toda a mercadoria, né, o comércio, tudo vinha por lá. A posição de Éfeso era muito privilegiada e por isso ela se tornou uma das cidades mais ricas da época. Hoje lá só existe ruínas, mas naqueles dias a cidade era importante política e religiosamente. Era o maior centro religioso da época, além de o maior centro comercial. Lá estava o grande templo da deusa Diana. Havia centenas de sacerdotisas, ou seja, prostitutas religiosas que serviam os que vinham adorar naquele templo. Era uma cidade muito difícil para se ter uma igreja que servia o Deus verdadeiro. Mesmo em meio a situações tão adversas, a igreja de Éfeso teve um início privilegiado. Paulo fala sobre isso em Atos 18 a 20. Ele dedica 3 capítulos para falar sobre a igreja de Éfeso. Foi uma igreja que cresceu rapidamente, uma igreja que teve uma grande influência. Paulo dedicou muito tempo a essa igreja, mais do que qualquer outra. Ele recomendou Timóteo à liderança dela, a um bom servo de Deus que foi pastor daquela igreja. Áquila, Priscila e Apolo também trabalharam lá na cidade de Éfeso. O apóstolo João foi mais um que dedicou tempo àquela igreja. Ou seja,
ela teve um início muito promissor. Manifestou por um bom tempo o primeiro amor. Foi uma igreja que cresceu, desenvolveu, que manifestou a glória de Deus naquela cidade, mas a gente vai perceber lá na frente que ela teve problemas também. O primeiro amor na igreja de Éfeso se manifestou, pode ser visto através, aqui capítulo 2, verso 2 diz: conheço as tuas obras. Olha, Deus está dizendo para a igreja: eu conheço as tuas obras, eu sei o trabalho que você faz. Tanto o teu labor, o teu trabalho, como a tua perseverança. E que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Então você percebe que a igreja de Éfeso era uma igreja que estava indo muito bem, uma igreja que estava segura do que ela era, servindo a Deus, corrigindo o que estava errado. E a gente vai perceber aqui a abnegação do amor, ou seja, um amor sacrificial, um amor incondicional que ama sem ser amado, o amor a Deus, o amor aos irmãos, o amor aos perdidos. Isto fazia parte daquela igreja. Mas a gente percebe também a operosidade da fé, que é aquela fé vista pelas ações e resultados, aquela fé que trabalha. Não é a fé da pessoa que diz eu tenho fé e na hora de provar a fé se acaba. Era uma fé real, não uma fé que só espera, mas uma fé que luta. Aquela igreja também era conhecida pela firmeza da esperança. Eles esperavam com muita ansiedade a volta de Jesus também nos seus dias. Mas além disto, elas tinham uma intolerância com os homens maus. Eles não toleravam aqueles que estavam fazendo coisas erradas dentro da igreja. Eles tratavam isto com muita seriedade. Aqueles que queriam atrapalhar o andamento do evangelho de alguma maneira, a igreja então já chegava com eles e corrigia, e quem não quisesse se adequar, ela então tirava do seu meio. Eles tinham uma intolerância com os homens maus, mas além disto, tinham um grande cuidado com a doutrina. Eles defendiam a doutrina cristã a qualquer custo, até se fosse preciso com as suas vidas. Era uma igreja que tinha este cuidado, né? Servia a Deus de maneira fiel. Ela tinha uma fidelidade persistente, se mantiveram fiéis a Deus apesar das circunstâncias difíceis. Lembra que a cidade de Éfeso era uma cidade totalmente idólatra e pecaminosa, mas mesmo assim, por um bom tempo, aquela igreja permaneceu muito fiel a Deus. E por último aqui, aquela igreja mostra o seu amor a Deus com o ódio que eles tinham às obras dos nicolaítas. Os nicolaítas eram uma heresia que usava a graça de Deus como desculpa para encobrir o pecado. A ideia deles era, bom, Deus já manifestou a graça, Jesus já pagou pelos nossos pecados, então não tem mais problema. Se a gente cometer nenhum pecado, Jesus já pagou por eles. Eu posso pecar e está resolvido. Esta doutrina, daqueles dias que a igreja de Éfeso já combatia, ela está muito presente nos nossos dias. Recentemente a minha esposa viu uma postagem de uma pessoa falando exatamente isso. Jesus já morreu pelos nossos pecados. Então se ele já morreu, já pagou o preço dos nossos pecados, então eu posso fazer o que eu quiser. Na verdade, não é isso que diz a doutrina cristã. Ao contrário, Jesus morreu e pagou o preço pelos meus pecados que eu cometi, e se eu cometer algum, porventura, e me arrepender, ele vai perdoar, mas isso não me dá o direito de eu pecar absurdamente só porque Jesus morreu por mim. Não é esta a ideia da Bíblia. Deus é contra isto, e a igreja de Éfeso também era contra estas coisas. Agora, lembre de você, quando no começo você recebeu Cristo como Senhor e Salvador. Eu posso imaginar você com toda a alegria, e por um bom tempo você tinha e manifestava esse primeiro amor. Você tinha prazer na leitura, né? Lia bastante, tinha prazer na meditação, na memorização das Sagradas Escrituras,
tirava tempo para orar, tinha prazer em visitar os irmãos, em visitar os doentes ou aqueles que estavam fracos espiritualmente. Fazia evangelismo, adorava a Deus de maneira como Deus quer ser adorado. Mas o tempo passou e alguma coisa mudou. O que aconteceu? Por que houve essa mudança na sua vida? É o que nós vamos ver agora. Quais são as razões para uma pessoa deixar o primeiro amor? Quais são as razões para que um crente abandone o primeiro amor? Porque aqui nós vimos Deus, em Apocalipse 2 e 4, sendo contra uma igreja. Ele disse, tenho, porém, você fez muitas coisas boas, mas o que eu tenho contra ti é que você abandonou o primeiro amor, aquele amor verdadeiro. Nos nossos dias, tem muitas pessoas, crentes, que têm abandonado o primeiro amor, que não querem mais servir a Deus como serviam antes, não querem mais ler a Bíblia, não querem mais orar, não querem mais ter comunhão com Deus, mas ainda estão dizendo que são de Deus. Abandonaram o primeiro amor. E saiba, Deus é contra você nesse sentido. Se você abandonou o primeiro amor, você tem o desfavor de Deus. Mas quais as razões para que um crente abandone o primeiro amor? Vamos lá para o filho pródigo. Lucas 15, verso 12. Diz assim, Lucas 15, 12 diz: o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Então você percebe aqui, este jovem começou a ficar entediado e insatisfeito com tudo que ele tinha na casa do seu pai e com tudo aquilo que ele fazia ali. Aquilo que ele tinha e fazia estava sendo para ele insuficiente, ele queria algo mais. Eu vou dizer uma coisa, se você é um crente em Jesus Cristo e você não está satisfeito com Jesus, você não vai estar satisfeito com mais nada nesta vida. Você vai para uma coisa, vai para outra, para um pecado e vai para o outro, e pensar que não, você está totalmente longe de Deus. Aquele jovem começou a ficar entediado e insatisfeito com o que ele tinha e fazia. Ele começou a olhar para o mundo e achar que lá no mundo é melhor. Tem algumas pessoas na igreja que até dizem isso, aqui é muito chato, a gente só canta, ora, vem para a igreja, não faz mais nada. O pessoal do mundo é que é legal, é que se diverte. Que coisa triste. O pessoal do mundo não tem esperança, o pessoal do mundo não tem Jesus, não tem salvação, não conhece o Filho de Deus. Eles ficam apavorados com medo de morrer sem saber para onde vão. Aqueles que são de Deus têm a certeza da salvação, têm a comunhão com Deus, que é a melhor coisa que existe, tem a presença de Deus, o Espírito Santo habitando em nós. E se a gente não estiver satisfeito com Deus, não vamos estar satisfeitos com nada. Mas aquele jovem começou a olhar para o mundo. Cuidado, porque Sansão se afastou de Deus porque começou a olhar para as coisas de fora. Eva pecou contra Deus porque começou a olhar muito para aquela fruta que era proibida por Deus e por isso pecou contra Deus. Aquele jovem começou a cobiçar as coisas do mundo. Quando começa a se cobiçar as coisas do mundo, é apenas um passo para abandonar o primeiro amor. Aquele jovem decidiu sair da boa comunhão com o Pai em troca de um pouco de novidade com o mundo. Mas e a igreja de Éfeso? Como foi que ela abandonou o primeiro amor? Parece-me que a luta demorada contra os falsos mestres, aqueles que estavam lá no meio da igreja ensinando as coisas contrárias à doutrina cristã, essa luta demorada, essa luta contra a impureza moral, contra os erros doutrinários, parece-me que fez com que aquela igreja perdesse a motivação do amor. Você que já teve um parente que ficou doente por muito tempo, entende isso, né? No começo, você vai com toda alegria, com toda satisfação, mas começa a chegar o dia que você já está indo cuidar da pessoa por causa da obrigação, porque às vezes não tem outro para ir, mas você já está saturado, sem aguentar mais fazer aquilo. É mais ou menos isso que aconteceu com a igreja de Éfeso.
ela estava lutando firmemente, mas foi ficando cansada, foi ficando desanimada, a luta foi crescendo e chegou o momento que aquela igreja perdeu a motivação do amor e perdeu então o primeiro amor. Cuidado, para que as lutas desta vida não façam você perder a motivação do amor, não faça você perder o primeiro amor, o amor a Deus. Ao invés de concentrar no Deus Todo-Poderoso, eles concentraram no serviço desse Deus. O que Deus mais quer para o crente é que nós estejamos com Ele. Depois disto, então, é que façamos o seu trabalho. Como eu disse anteriormente, não é sábio nos envolvermos demais no trabalho, esquecendo a comunhão, deixando de orar, de ler a Bíblia, de fazer as coisas que são importantes realmente para Deus e para nós. E queremos fazer as coisas do trabalho de Deus. Então, o trabalho de Deus, nesse aspecto, está em segundo plano. Primeiro é Deus. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Marcos 3:14 diz assim que Jesus designou 12 para estarem com Ele, mantendo comunhão, aprenderem, serem doutrinados, ficarem fortes, e depois para os enviar a pregar. Então entenda, primeiro é a comunhão com Deus, o tempo com Deus, andar com Deus, depois o serviço de Deus. Se a gente fizer a troca, o serviço de Deus primeiro e depois a comunhão, a gente vai fazer o serviço e não vai ter a comunhão e vai perder a motivação do amor, vai perder então o primeiro amor. Mas o que acontece com quem deixa o primeiro amor? Lucas 15:12 diz que aquele jovem pediu a parte da herança, ele desobedeceu a seu pai. Naqueles dias pedir a herança era como dizer: pai, o senhor está morto, né? O senhor não serve mais para mim, o senhor não é mais importante na minha vida, eu vou embora. Então isso demonstra desobediência daquele jovem. E quando o crente faz isso, abandona o primeiro amor, ele está desobedecendo a Deus. Lucas 15:13 nos diz assim: passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Ele tinha uma vida normal, uma vida tranquila em casa, mas agora ele começou a fazer todo tipo de pecado, vivendo de uma maneira dissoluta. Ele destruiu o seu caráter, a sua vida, tudo aquilo que o pai tinha ensinado, que ele tinha aprendido em casa, ele jogou por terra. É assim que acontece também com o crente que abandona o primeiro amor. Ele destrói a sua vida espiritual, ele acaba com o seu relacionamento com Deus. Mas além disto, no verso 14 a 16 diz: depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Aqui nós vemos a disciplina de Deus. Quando nos afastamos, quando abandonamos o primeiro amor, Deus não deixa passar isso em branco. Deus então nos disciplina, Ele nos corrige, Ele permite que situações ruins, adversas venham sobre a nossa vida, para que a gente possa então se arrepender. Você imagina este jovem que, pelo que tudo indica, era de uma família abastada, o pai que tinha muitas condições, que tinha servos, tinha gado, tinha tudo. Ele na sua casa tinha do bom e do melhor. Agora está sem comida, sem dinheiro, tendo que arranjar um trabalho vergonhoso para um judeu que odiava porco. Então ele vai agora cuidar de porcos. Você imagina, né, que ele desceu ao fundo do poço. E é isso que acontece quando a gente abandona o primeiro amor. A gente se afasta de Deus e desce então
para o fundo do poço. Eu quero nesta noite, né, te alertar. Se você está já começando a cobiçar as coisas deste mundo, se arrependa agora, enquanto é tempo. Não prossiga nesta caminhada errada, porque Deus não vai contigo, Deus não vai te ajudar nisto. Ele vai ser contra você, ele vai aplicar a disciplina dele na sua vida. Então não prossiga por este caminho, volta o quanto antes, volta à comunhão com Deus, volta àquele relacionamento maravilhoso que você tinha com ele, restabelece, para que Deus possa te perdoar e te trazer de volta a esta comunhão maravilhosa. Se você já foi, volta agora, é tempo de se arrepender, é tempo de voltar. Não deixa a tua vida ser destruída pelo pecado, volta para Deus. Talvez você tenha saído da igreja chateado com alguma coisa, ou por causa do seu pecado mesmo. Não importa qual foi a razão que você abandonou a Deus, mas você precisa voltar, porque Deus, assim como aquele pai, está te esperando de braços abertos. Ele está aguardando a tua volta. Ele está esperando que você venha para os seus braços. Então, nesta noite, eu quero convidar você a dizer: Deus, tem misericórdia de mim, perdoa os meus pecados, me receba de volta. Eu quero voltar a ter comunhão contigo. Eu quero voltar a andar nos teus caminhos. Eu não quero passar pela situação que este jovem, o filho pródigo, passou. Eu não quero também entrar na mesma situação que a igreja de Éfeso entrou, de ter que ser repreendida pelo Senhor. O Senhor dizendo que o Senhor tem contra ela é que abandonou o primeiro amor. Eu não quero, meu Deus, diga para ele abandonar o primeiro amor. Eu quero te amar verdadeiramente, porque o Senhor me amou, né, de uma maneira maravilhosa, a ponto de mandar o teu filho para morrer por mim. E eu preciso ser fiel a ti. O meu